Durante encontro com lideranças religiosas, o presidente Jair Bolsonaro falou da importância de se lutar pela liberdade. O presidente lembrou a supressão de direitos ocorrida com o pretexto da pandemia e afirmou: a liberdade nossa não tem preço. Quem abre mão de um pouco de sua liberdade por segurança, acaba ficando sem segurança e sem liberdade. O bem maior nosso é a liberdade. E essa luta nossa no dia 30, um dos grandes pontos focais é a questão da nossa liberdade. O presidente mencionou os protestos na Colômbia contra as medidas implementadas pelo presidente socialista e apontou: não foram votar, se omitiram e agora as consequências chegaram. Bolsonaro lembrou que o presidente colombiano teve o apoio de Lula e apontou as semelhanças com a Argentina, cujo presidente também teve o apoio de Lula. Bolsonaro disse: não queremos isso no Brasil. Bolsonaro afirmou que quando uma pessoa tem perdas financeiras, ela pode recuperar seu patrimônio se tiver liberdade. Ele prosseguiu: se não tiver, vão ser escravos do governo, vão receber migalhas para sobreviver e vão agradecer aquele governo de plantão. Nós não podemos permitir que isso aconteça no nosso Brasil. E o momento é este. O presidente disse: temos pela frente agora um dia de decisão e deve-se votar não com o coração ou com emoção, tem que votar com a razão. Ninguém está escolhendo um marido, um colega de pescaria ou um colega para comer picanha fictícia. Está escolhendo alguém que você já vê o passado dessa pessoa. Bolsonaro apontou que Lula fala muito sobre o sem-terra e pediu que os cidadãos façam comparações. Ele comparou o número de títulos de terra concedidos nos governos ditos socialistas com os números de seu governo e também o número de invasões de terra pelo MST. O presidente disse: quantos títulos de terra foram concedidos em Pernambuco nos primeiros 4 anos de Lula? 0. No meu governo, 17 mil. Eu consegui, junto com a Tereza Cristina, junto com o Geraldo Mello, presidente do INCRA, ao longo desses 3 anos e 8 meses, conceder 420 mil títulos, papéis de registro de terra para assentados. Por isso, o MST foi lá para baixo. E fazendo comparações sem criticar ninguém. No governo FHC, tinha uma invasão por dia. No governo Lula, 8 anos, 20 invasões de terra por mês. No meu governo, 5 por ano. E nós vamos, em uma reeleição, zerar essa questão. Será varrido do mapa o tal do exército de João Pedro Stedley e José Rainha. Paz no campo. Não é na pancada, é com inteligência. A liberdade no Brasil, assim como a propriedade privada, já não são mais direitos fundamentais garantidos em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco da renda, que vem sendo mantido pela atual corregedoria, atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Há mais de 15 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize PIX, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Houve uma certa neurose. Faltou a liberdade para discutirmos a melhor maneira de tratar a questão do Covid. E nós compramos, para que nem reclame, 500 milhões de doses de vacina. E nós aplicamos de forma voluntária. Não exigimos que ninguém tomasse a vacina. E deixo claro, é muito importante falar isso aí. Há poucos dias tivemos aqui
um problema chamado varíola do macaco, que se cogitou vacinação em massa, a exemplo da Covid. De repente, uma autoridade chegou para mim e falou: não vou tomar essa vacina. Peraí, por que você não vai tomar? Você não queria que eu fosse obrigado a tomar da Covid? Por que agora você não quer tomar da varíola do macaco? Olha, a liberdade nossa não tem preço. Não tem preço. Quem abre mão de um pouco da sua liberdade por segurança, acaba ficando sem segurança e sem liberdade. O bem maior nosso é a liberdade. E essa luta nossa, no dia 30, um dos grandes pontos focais é a questão da nossa liberdade. Vocês veem, quando eu desci da tribuna da ONU, uma das coisas que eu falei, estava lá com o Malafaia, estava o padre Paulo de Goiás também, que nos acompanhou nessa viagem, agradeço. Eu falei que o Brasil estava de portas abertas para receber. Padres estão sendo presos e freiras estão sendo perseguidas, expulsas da Nicarágua aqui no Brasil. Logo depois, ocupou o atual presidente, recém-eleito presidente da Colômbia. E o que ele pregou ali? Descriminalização da cocaína. E matéria de agora na imprensa, agora, povo nas ruas, na capital da Colômbia, protestando contra o presidente. Ora as bolas, não foram votar, e lá o voto no papel. Querem o quê? Se omitiram, foram mornos, e agora as consequências chegaram. E como se faz para reverter esse assunto? Bem, ele já falou que vai abrir a fronteira com a Venezuela, vai desencarcerar traficantes. Está tomando outras medidas que nós não queremos jamais que chegue no Brasil. E nós sabemos, antes das eleições do senhor Petro, semanas antes, Lula fez vídeos apoiando o candidato Petro. Olha para onde está indo a nossa Argentina. Estive há 2 anos e pouco na Argentina. Saí de lá e falei aqui no Brasil. Se concretizar o que as primárias argentinas vêm dizendo, elegendo o senhor Fernandes, que tinha visitado o Lula na cadeia, se elegendo presidente com a vice Cristina Kirchner, a Argentina estaria na rota da Venezuela. Hoje em dia, já vemos argentinos fugindo da nossa querida Argentina. Como é que pode gente fugir da Venezuela se lá é o país mais rico do mundo em petróleo? Como isso pode acontecer? Não queremos isso no Brasil. Se vocês um dia, num governo qualquer, perder alguma coisa ou muito de bens, você pode recuperá-lo se tiver liberdade. Se não tiver, vão ser escravos do governo, vão receber migalhas para sobreviver e vão agradecer aquele governo de plantão. Nós não podemos permitir que isso aconteça em nosso Brasil. Amém. E o momento é esse. Temos pela frente agora um ponto importante, um dia de decisão que deve se votar não com o coração ou com emoção. Tem que votar com a razão. Ninguém está escolhendo um marido no dia 30 de outubro. Ninguém está escolhendo um colega de pescaria ou um colega para comer picanha fictícia. Está escolhendo alguém que você já vê o passado dessa pessoa. Compare os meus 4 anos com os 4 de Lula. Não é difícil fazer essas comparações. E como ele fala muito sobre o pessoal sem terra, né? Eu quero deixar claro a vocês um número aqui simplesmente assustador aqui. Quantos títulos de terra nos primeiros 4 anos de Lula foi concedido em Pernambuco? Vocês sabem? 0. No meu governo, 17 mil. Eu consegui. Junto com a Tereza Cristina, junto com o Geraldo Melo, presidente do INCRA, ao longo de 3 anos e 8 meses, 420 mil títulos, que são documentos, papéis de registro de terra para assentados. Por isso que o MST foi lá para baixo. E fazendo comparações, sem criticar ninguém, fazendo comparações. Governo Fernando Henrique Cardoso, 8 anos,
uma invasão de terra por dia, em média. Governo Lula, 8 anos, 20 invasões de terra por mês. Governo Jair Bolsonaro, 5 por ano. E nós vamos, numa reeleição, zerar essa questão. Será varrido do mapa o tal do Exército e João Pedro Stelle e José Rainha. Paz do campo. Não é na pancada, é com inteligência. E desses 420 mil títulos, 80% mulheres. A mulherada, pô. As mulheres. Porque se dá pro machão, por vezes ele faz um negócio, vende, faz uma estrepulia e a mulher fica sozinha com os filhos sem terra. Que eu adorei todas as intervenções, são profundas e muito também indignadas sobre esta um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição sobre as ilegalidades havidas. Não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mínima. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, não prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, tá certo? Vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, principalmente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição, e eles não é uma questão, é um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem, certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, eles atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as convidências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5,
Qual é a diferença deles com mais 5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. E eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, estão dizendo porque a família também faz coisa errada. Tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias de empreiteira, tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado Democrático de Direito no Brasil enquanto viger esse tipo de conduta e de inquéritos e portarias do Supremo Tribunal Federal.